Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e hoje gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e de sabedoria. E nós temos uma pauta hoje aqui com várias perguntas a respeito do Ho'oponopono, que talvez seja alguma das suas dúvidas. Então eu selecionei algumas perguntas das centenas que recebemos assim semanalmente. Muitas dessas respostas, inclusive, estão nos nossos vídeos. Como você sabe, aqui no nosso canal, nós temos mais de 600 vídeos sobre o Ho'oponopono. Então, é muito material. Eu posso aprender muito aqui no canal do YouTube com esses vídeos direcionados ao Ho'oponopono. Tem, inclusive, uma série com cerca de 30 ou 40 respostas às mais diversas perguntas. Mas aqui eu classifiquei algumas importantes que podem nos ajudar. Então, primeira pergunta, o que é Ho'oponopono? Muitas pessoas falam, Dr. Paulo, Ho'oponopono é como se fosse uma lâmpada mágica para pedir coisas. Não, Ho'oponopono é uma prática de cura. Que por trás dessa prática de cura tem uma filosofia de viver melhor, instituída lá no povo havaiano. Então, tem uma filosofia chamada Huna, H-U-N-A. Essa filosofia era dos curandeiros havaianos, das pessoas sábias havaianas, né? Então, tem os Kahunas, que eram os guardiões dos segredos dos runas. E, claro, tem o Ho'oponopono, que é uma prática de cura que era utilizada. Aliás, os havaianos não só têm essa prática de cura, tem várias outras, né? Mas essa se popularizou, foi trazido até o Ocidente, né? Com as características que conhecemos hoje. Então, lembrando que Ho'oponopono é limpeza, correção de erros, ajuste. Tem até uma palavra que eu uso muito aqui, que é a reconciliação. O que é reconciliação, Dr. Paulo? Veja bem, qual que é o nosso maior desafio? Alinhar o que eu penso com o que eu sinto. Por exemplo, eu estou aqui num relacionamento. O relacionamento deu errado, não funcionou. Eu separei-me no relacionamento. Então, eu começo a entender que aquela relação não é boa para mim. Eu entendo perfeitamente, mas eu não sinto aqui dentro isso. Eu sinto aqui uma frustração, uma decepção, às vezes uma raiva, um vazio. Isso não bate com isso. Ho'oponopono, ele liberta isso. Ele limpa, ele reconcilia. Eu vou pensar e sentir da mesma forma. Isso é importante a gente entender. Faz parte da nossa vida, né? Por exemplo, vou almejar alguma coisa, eu quero conquistar algo. Só que de repente eu tenho situações internas dentro de mim mal resolvidas. Eu não consigo, não vai dar certo, não vai funcionar. Começo a procrastinar, empurrar com a barriga aquela situação. De repente eu estou decepcionado. Então, Ho'oponopono vem para fazer essa limpeza. É uma prática de cura, não é para ficar obtendo coisas. A segunda pergunta é, Ho'oponopono não é para pedir coisa, então como que funciona? Então é mais ou menos assim, coisas são feitas para a gente conquistar, pensa bem, reflete, conquistar, eu vou conquistar, cada vez que eu quero algo, eu vou compreender que eu preciso colocar diante daquela situação todas as minhas habilidades, meus potenciais, minhas qualidades, eu me desperto, eu treino, eu cresço, é um desafio na minha frente. Ho'oponopono não é com esse intuito de eu querer coisas. Para querer coisas eu vou conquistar, eu vou desbravar, eu vou aplicar o meu melhor. Quando eu aplico o meu melhor, eu vou crescer, eu vou simplesmente aprender. Isso me torna melhor. Como que eu vou ensinar para os meus filhos? Eu vou ter uma história para contar. Eu não vou contar uma história de que eu esfreguei a lâmpada e de repente o gênio apareceu e me deu 3 coisinhas. Não, eu vou falar para o meu filho que eu fiz Ho'oponopono, limpei meus medos, minhas inseguranças, minhas incertezas, minhas dúvidas, tudo que bloqueava meu caminho para o meu sucesso. E de repente eu comecei a perceber que eu tenho várias qualidades para isso. Persistência, criatividade, inteligência, você precisa disso e você passa isso para os teus.
Então, olha a história que você vai contar. Não é uma história de coisinhas simplesinhas, facinhas, magiquinhas. Você coloca uma história verdadeira de vida, de conquista. Você consegue. E, claro, graças ao teu esforço pessoal, a tua criatividade, as suas qualidades. Então, essas habilidades que a gente preserva. O Ho'oponopono não tem essa questão, né? Tem muita gente que se baseia nisso porque existiu uma união entre o Ho'oponopono e, claro, a lei da atração. Mas isso é uma união que foi feita como une-se tudo, né? Eu uno Ho'oponopono, lei da atração. Ho'oponopono, física quântica. Ho'oponopono e não sei mais o que. De repente nós temos um monte de Ho'oponopono, né? Só tem um Ho'oponopono, é o tradicional. É para limpeza, é para reconciliação. E uma outra pergunta. Doutor Paulo, se eu praticar o Ho'oponopono, eu posso limpar meus lixos e assim encontrar as minhas qualidades? Muito bem. Essa é uma questão importante, né? Ho'oponopono, eu vou estar limpando aquilo que está, sabe, está por cima do diamante, do teu brilho interior. Sabe quando a gente vai jogando saco de lixo em cima e de repente tem um diamante lá que você não sabe? Está lá. Você passa uma vida toda procurando um diamante, a maior riqueza para você, está lá, ó, dentro de você, no teu quintal, na tua casa. Então precisa parar um segundo e avaliar isso com carinho, né? Preciso tirar o lixo para brilhar o meu diamante, minha coisa interna, né? Minha habilidade. E é isso que eu preciso fazer. Agora, é claro, por trás tem uma filosofia. É a filosofia do bem viver, viver melhor. Os havaianos vivem com essa filosofia, né? Os anciãos, os sábios, os curadores, aquelas pessoas que dignificavam a vida de uma forma melhor, eles aplicavam essa filosofia e passavam para os seus. Isso que é importante a gente entender. Então, não adianta nada também eu só praticar o Ho'oponopono e não instituir essa filosofia na minha vida, no meu cotidiano. Ou seja, como que eu preciso começar a pensar diferente. Eu preciso começar a introduzir a gratidão dentro de mim, o amor, o perdão, a responsabilidade, que são ingredientes fortalecedores para mim ter uma vida melhor, uma vida mais leve. Então esse é um contexto aqui, né? Importante para essa pergunta. Eu posso limpar meu lixo? Limpo. Mas eu não posso só focar na limpeza, mas na ação de levar o que eu estou aprendendo para o meu mundo, para o meu dia a dia. Aí as coisas começam a funcionar. Aí as coisas começam a dar certo. Por quê? Eu estou limpando e não estou permitindo sujar. Eu não estou em ciclos repetitivos. Agora eu estou fugindo do ciclo. Eu estou encontrando o meu caminho. Então, para um pouquinho, pensa sobre isso. Me dá um segundinho, vou rodar a vinheta e a gente volta já com outras perguntas também muito desafiadoras. Vamos lá! Continuidade. E tem uma pessoa que me fez uma pergunta muito interessante. Ela fala assim: Dr. Paulo, o senhor fala que vem estudando o Ho'oponopono há mais de uma década, muito mais que isso. E como isso é possível se o Ho'oponopono somente chegou agora? Não, o Ho'oponopono não chegou agora, não. Talvez você tenha tido conhecimento dele agora. O Ho'oponopono é uma prática
que é estudada há muitos e muitos anos. Dentro do meu conhecimento, quando eu comecei o Ho'oponopono, eu não estudava o Ho'oponopono em si. Eu estudava a filosofia Huna, H-U-N-A, que lá, é claro, tem várias práticas, em geral, havaianas. Tem a prece-ação, além do Ho'oponopono. Tem muita sabedoria, muito conhecimento dentro da filosofia Huna. De repente, né, teve um boom sobre o Ho'oponopono, que foi quando chegou até nós o livro do Limite Zero, que é um livro que mesclou o Ho'oponopono. Dr. Len uniu ao Joy Vitale, unindo Ho'oponopono com Lei da Atração. Para quem não conhece o Joy Vitale, ele é o marqueteiro do filme O Segredo, a Lei da Atração. Então é uma união das duas coisas, né? Dr. Len, ele fez uma mistura, ele permitiu essa mistura. Chegou nesse boom para nós. Então muita gente acha que é algo muito recente. Mas isso tem décadas, né, que a gente já estuda. A gente estudava com a filosofia Huna, praticava, mas nós praticamos a parte tradicional. Por isso que a gente não fala que nós vamos conquistar coisas com o Ho'oponopono. Nós vamos curar a nossa vida com o Ho'oponopono. É muito diferente, é claro, né? Você vai curar relacionamentos, você vai curar tua área de prosperidade, tua família, enfim, tem várias situações que você pode usar o Ho'oponopono. É quase que limitado, mas sempre com bom senso, tá bom? Outro detalhe aqui, né? Posso, Dr. Paulo, limpar várias coisas ao mesmo tempo? Não, não pode. Tem muita gente que aconselha, né? Não, você pode fazer 5 Ho'oponopono no mesmo dia, para 5 coisas diferentes. Não. Imagina o seguinte, vamos supor, você vem aqui em casa e vai limpar aqui a casa para mim, tá? Você chegou aqui em casa, você começa no quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o banheiro, e de repente está tudo inacabado. Você iniciou, mas não completou. Aí eu chego no final do dia, acabou a limpeza? Você fala assim para mim, não acabei a limpeza, tá tudo mais ou menos. Então não funciona assim. Sempre falo, todo dona de casa sabe como funciona uma limpeza. Você vai para a tua casa, qual que é o primeiro cômodo que eu vou limpar? Vou começar lá de cima, por exemplo. Ou vou começar do quarto. Ela entra, ela faz uma limpeza mestre aqui dentro do quarto, né? Ela tira tudo fora do armário, ela limpa os armários, ela coloca o que é necessário, separa o que vai dar. Limpou aqui tudo, né? Tá bem limpo, ela começou e terminou aqui. Início, meio e fim. Bem organizado, prioridade. Sai daqui e vai para a sala, ou vai para o outro quarto. Então, tem tudo uma programação. Você hoje quer limpar alguma coisa? Quero, Dr. Paulo, eu preciso limpar alguma coisa. Mas o que você precisa? Isso. Não. Nós não temos uma capacidade de ponderar e ver o que é prioritário. E isso é fundamental. Então, eu preciso começar a ter essa capacidade de, na minha vida, entender o que é prioridade. O que é urgente para mim? Unir urgente e o prioritário. O que é isso? Nós ensinamos isso no nosso curso de foco. Sem isso você perde o foco. Sua energia não se concentra, se dissipa. E você sabe, né, que energia que se dissipa, você não conclui. É isso que acontece. Então, se eu tenho uma solicitação para ser feita, um trabalho para ser feito, eu vou focar naquilo. Mas eu não vou só focar em fazer o Ho'oponopono só para aquilo lá. Eu vou focar naquilo e trazer todas as possibilidades de aprender sobre aquilo. Por exemplo, vou fazer para prosperidade. Eu estou com dificuldade na minha área de prosperidade. Vou fazer o Ho'oponopono. Vai abrir a porta, né? A chave vai ser colocada lá. Vai ser virada a chave. Mas eu preciso saber muitas coisas sobre prosperidade. Eu preciso exercitar aqui a inteligência financeira. Senão não adianta nada, né? As portas se abrem, mas eu não sei passar. Então, esse é o fundamento. Tá? Outra coisa. O senhor usa uma expressão que fala sobre papagaiar no Ho'oponopono. Bom, isso é uma expressão que eu uso mesmo. Por que papagaiar? Porque tem muita gente que vai para o Ho'oponopono, pega a tal da japamala e começa. Sinto muito perdão, uma obrigado. Sinto muito perdão, e vai embora. Não para. E ela não sente dentro dela. Não sente amor, a gratidão, o perdão. Se eu não sinto, quer dizer, não está ressoando dentro de mim. Como que eu sei que o Ho'oponopono está funcionando na minha vida, né? Quando de repente eu paro um segundo, logo ao final da prática do Ho'oponopono, eu sinto uma leveza. Por exemplo, eu todos os dias de manhã,
eu faço Ho'oponopono. Chego na clínica, 6h30, eu sento lá, faço o meu Ho'oponopono. Faço meus 15, 20 minutos, do meu jeito, ao meu modo, para alguma coisa específica. Posso até fazer para o meu equilíbrio diário, né? Para buscar um equilíbrio, uma harmonia, para obter melhores respostas para com as pessoas. Por exemplo, e nesse processo, quando eu acabo o meu Ho'oponopono, eu sinto uma leveza, uma harmonia incrível, uma paz, uma tranquilidade assim, fantástica. Isso foi gerado porque eu me conectei àquilo. Eu fiz aquela conexão com a divindade, Deus limpa em mim, é o propósito. Eu preciso me conectar. Eu estou solicitando a divindade, a limpeza das minhas memórias, das emoções que estão grudadas na memória, o reconciliamento entre o pensar e o sentir e a minha essência. Então, eu faço isso, me conecto, faço os mantras, pronto. Com japamala, sem japamala, com isso, sem aquilo. Não interessa do jeito que eu vou fazer, interessa a minha conexão. Se eu não tenho conexão, eu viro papagaio. E aí não funciona, não é funcional. Eu chego no final, não estou na leveza. Então, isso é um ingrediente importante para me entender que o Ho'oponopono está funcionando. Outro ponto interessante aqui que a pessoa, e essa é uma questão muito comum, a pessoa fala assim, Dr. Paulo, será que o Ho'oponopono se alinha à minha religião? Então, perceba o seguinte. Primeiro, eu posso ser budista, eu posso ser islâmico, católico, espírita, evangélico, o que for, se alinha. O que o Ho'oponopono é? O Ho'oponopono é uma terapia, é uma cura, não é religião. É havaiano, porque foi prescrito pelo havaiano. Então, não tem uma ligação religião com terapia. Na terapia, eu vou falar sobre amor, perdão, gratidão e responsabilidade. No meu ponto de vista pessoal, são os ingredientes comuns em todas as religiões. Todas as religiões que eu citei aqui falam de amor, falam de perdão, falam da capacidade da gente agradecer, sobre a responsabilidade que nós temos, a nossa conexão com tudo e com todos. Então, tem alguma coisa que choca? Não, absolutamente nada. Eu vou, além disso, não é eu só praticar o Ho'oponopono, eu preciso ir para a minha vida diária e começar a praticar o que eu estou aprendendo também com a filosofia. E aqui eu cito, por exemplo, primeiro, eu explico para as pessoas que quando você vai fazer o Ho'oponopono, você sai para o mundo real, para o dia a dia, e você tem que ser uma pessoa mais agradecida, reconhecer tudo e todos que estão do seu lado, e com muito respeito e aceitação. Se eu tenho essa proposta de trazer o Ho'oponopono para a minha vida, eu vou começar a perdoar um pouco mais para eu conseguir resgatar a minha paz interior. Isso é importante. Então, também, além de agradecer, além de perdoar, começar a olhar as pessoas com um olhar de mais amorosidade, de compaixão, de entender que cada ser humano é um ser humano, aceitar as diferenças, criar uma certa tolerância positiva. Então, isso é um fundamento básico. Depois, 100% responsáveis. Não adianta nada eu praticar o Ho'oponopono e sempre ficar culpando as outras pessoas pelas situações. Eu tenho uma discordância com mamãe, minha mãe que é culpada. Eu tenho discordância com o marido ou com a esposa, eles que são culpados. Eu não começo a ver minha responsabilidade. O fundamento básico de tudo é eu ver a minha responsabilidade. Eu sou 100%. Ah, mas Dr. Paulo, e o outro? O outro é 100% também responsável. Nós estamos conectados todos. Mas qual que é meu papel? Meu papel é consertar, é melhorar, é crescer. Então, eu preciso exercer o Ho'oponopono integralmente. E isso não tem a ver com religião. Isso daí tem a ver com ser um ser humano melhor. Então, é isso que a gente precisa. E por final, o que o senhor acha que o senhor vê tão especial nessa técnica? Então, por que eu falo que é tão especial essa técnica? Bom, a formação é Reiki, é PNL, é constelação familiar,
psicanálise, eu tenho várias formações. Mas o que me chama mais atenção é o Ho'oponopono. Por quê? Primeiro, você não tem que ter uma grande habilidade na prática. Segundo, ele é um despertar. Ele cresce a consciência. Então é mais ou menos assim. As pessoas que muitas vezes estão em dificuldades, as pessoas que se encontram perdidas, conflituosas, no desespero, é como se elas estivessem dentro de uma caverna e está tudo escuro lá dentro. Não vê a luz, né? Ela começa a se adaptar àquele sofrimento, àquela realidade dela, né? Então ela começa a perceber que não tem nada no mundo além da dor, do sofrimento e de uma montanha russa, né? Parece que a vida é isso, né? Eu vou, de repente estou alegre, de repente estou triste, de repente estou alegre, de repente estou triste. Parece que é isso. E não é. Só é a partir do momento que eu me adapto a essa realidade de dor e de sofrimento. E de não querer crescer. Eu me acomodo nisso. E eu passo a acreditar que é isso que funciona. De repente vem o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é como se estivesse na caverna, você vê uma luzinha lá. E aquela luzinha que você vê, você fala, o que será que tem lá? Então te desperta. Desperta a praticar alguma coisa. Você vai nessa prática. E aí você começa a praticar o Ho'oponopono. Começa a utilizar todo aquele processo que a gente fala dentro do Ho'oponopono. Começa a ter uma leveza e a despertar a consciência. O que é despertar? Aquela luzinha se torna uma luz mais intensa. Você sai dessa caverna e começa a chegar perto da saída. Começa a iluminar a tua vida. Você percebe que tem mais possibilidades do que você imagina. Você percebe que você pode criar sua vida melhor. Você percebe que você é responsável pela tua vida. Que eu posso dar um passo na direção diferente do que eu estou dando. Se eu estou no sofrimento, eu estou indo para cá. Lembra? Nos nossos vídeos anteriores? Sofrendo, estou indo para cá. De repente eu criei consciência. Eu posso ir para cá. Eu posso mudar o meu passo. Eu posso mudar a minha direção. Muito bem. Esse é o caminho. Então, eu começo a entender. Começo a entender minha vida. Começo a clarear minhas ideias. Minha percepção é diferente. Começo a ver incríveis possibilidades. Começo a entender que eu preciso perdoar muitas situações internas. Preciso cuidar da minha criança interior. Cuidar da minha autoestima. Perdoar algumas coisas lá do passado. Porque senão eu vou carregar tanta coisa que não vai me trazer paz. Eu vou viver uma vida de guerra. Tem muita gente que fala, Dr. Paulo, estou vivendo uma vida onde eu não encontro a paz. Para você encontrar paz, você precisa um pouco mais de paciência, você precisa um pouco mais de perdão para ter essa leveza, senão a tua vida é guerra. A gente precisa aceitar muitas situações, aceitar coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Por exemplo, vivenciamos hoje, que estamos passando aqui com a quarentena. Então, vou aceitar ou vou brigar com tudo isso? Eu tenho que aceitar que são condições novas, eu tenho que experienciar, viver de uma maneira diferente, aproveitar o tempo que está aí, né? Eu posso aproveitar o tempo de uma maneira péssima ou melhor. Ou seja, eu posso fluir com a vida de uma maneira positiva, consciente. Então, quando eu paro para fazer o Ho'oponopono e me integro a realizar, introduzir na minha vida a filosofia, eu estou crescendo. Eu estou sendo melhor, mas não estou sendo melhor para fazer bonitinho para as pessoas. Eu estou sendo melhor para fazer o melhor comigo. Porque se eu faço o melhor comigo, eu faço o melhor com você. Se eu faço o melhor com você, eu faço o melhor com o outro. Esse é o vírus. A gente não fala que o vírus atual, você passa de uma pessoa para 6 rapidamente. Imagina você viver com amor, com gratidão, com perdão, com responsabilidade, com entendimento, buscando sempre a melhoria, as conquistas, fazendo as coisas acontecerem na tua vida, não esperando, fazer acontecer, né? De repente, você passa isso para outro e melhora a vida do outro. E passa para o outro que melhora a vida do outro. Tem um momento que todos nós estamos sintonizados nessa melhoria. E todo mundo está colhendo os bons frutos. Isso é o Ho'oponopono. Por isso que eu gosto dessa técnica, pela simplicidade, pela filosofia que existe, pela forma de encarar o mundo de uma maneira extraordinária. E é tudo muito claro, né? Não tem assim dogmas, regras
tem a verdade. É muito clara, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um certo ceticismo em relação a muitas coisas. Para mim é importante, com aquele ceticismo, eu olhar aquela questão, vivenciar aquela questão. Se eu não vivencio a questão, eu não consigo extrair de lá uma clareza, um entendimento sobre aquilo. E com o Ho'oponopono não foi diferente. Para mim, inclusive nós estamos fazendo um vídeo sobre isso, né? Para mim, era meio difícil, você parar e falar assim, como que é possível um mantra com 4 palavras modificar a minha estrutura? Então eu comecei a pesquisar para entender melhor isso. Dentro do meu ceticismo tem a abertura mental, que é para mim buscar as razões. Foi quando eu cheguei, né, a entender que quando eu falo as palavras, minhas emoções melhoram, minha mente melhora, dentro de mim existe um ressoar, energeticamente eu melhoro, eu tenho ações melhores, escolhas melhores, decisões melhores. Então eu levo uma compreensão para os outros, eu aceito os outros, eu tenho um grau de flexibilidade e tolerância maior, eu me harmonizo com o mundo e comigo mesmo. Então, para mim, o Ho'oponopono é uma prática excelente. Eu agrego outras coisas dentro do Ho'oponopono? Não agrego. Não agrego. Eu não uso lei da atração, física quântica, nada. Eu uso o Ho'oponopono do jeito que ele é. Para mim, meu livro de cabeceira não é o Limite Zero. Para mim, meu livro de cabeceira é o Xamã Urbano, que é toda a filosofia havaiana. Você aprende. É uma leitura diferente? É muito diferente. É difícil de entender, Dr. Paulo? Às vezes é muito difícil de entender. Por quê? Porque nossa cultura é A, o deles é B. É totalmente diferente. As questões são diferentes. Mas nos levam a um enriquecimento tão profundo sobre conquista, sobre aprendizado, sobre despertar da consciência. Por isso que eu sempre uso aquele recurso falando que eu não estou aqui para ensinar ninguém a ficar esfregando lâmpada mágica e o peixinho está aqui, ó, na sua frente, assadinho, temperadinho e é só comer. Não, eu não explico isso. Eu ensino as pessoas a pescarem o próprio peixe. Então ela vai aprender. De repente, o peixe chega, vai aprender a limpar, vai aprender a temperar, vai aprender a colocar na grelha para assar, e vai aprender também esse peixe não é só para mim. Nós vamos sentar todo mundo aqui, ó, vamos comer o peixe, vamos conversar, vamos rir, vamos se divertir, vamos falar de coisas boas. Reconciliação. Estamos todos unidos. Então esse é o propósito, né? É como muita gente fala, hoje em dia o nosso sistema é querer coisas, é egoísmo, né? Só pensamos em nós, mais nada, né? É como um barco, o barco está aqui, de repente tem a turma lá na frente, a turma aqui no meio e a turma lá atrás. Furou lá na frente o barco. O problema é dele, né? Furou lá na frente, eles que se virem lá, né? Só que o barco é nosso, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, por isso que a gente tem em Ho'oponopono a expressão que está todo mundo conectado. E é universal isso. Esse barco é nosso. Então, não é possível eu só pensar em mim. Eu tenho que pensar nos outros, tenho que buscar soluções, tenho que ajudar, colaborar, crescer, melhorar. Assim é para tudo. Então, segue aqui as nossas considerações sobre algumas perguntas a respeito do Ho'oponopono. E vem conosco, vem participar do nosso WhatsApp. Vamos lá, vem receber as nossas mensagens de sabedoria diárias. De segunda a sexta, você recebe um áudio, apenas um áudio. Não é um grupo, é individual. Mandamos para você um áudio explicando alguma coisa ou levando a você alguma mensagem que faz você refletir melhor, pensar melhor, sentir melhor, crescer melhor. Faz parte da realidade da tua vida. Você sabe que eu sou muito prático, né? As coisas para mim têm que fazer parte da realidade da tua vida que você está vivendo, do cotidiano, do dia a dia, né? Sem palavras bonitinhas, né? Ai, aquelas palavras que eu não preciso nem falar aqui, né? Tem gente que adora umas palavras assim que parece que vai fazer toda a diferença. E a gente gosta, inclusive, disso, né? É por isso que nós caímos nas armadilhas, né? Eu sempre falo, nós temos no nosso hall de cursos, nós temos um curso de autoestima. Fazer o curso de autoestima é um curso de extremo impacto. São 12 dias de curso que você faz lá,
modifica a estrutura dos seus valores internos. É isso aí. De repente, é um curso que você fala, vou fazer o curso de autoestima com o Dr. Paulo? Não, eu quero fazer o curso de Cocriando Autoestima Cibernética Espacial Quântica da professora tal. Eu quero fazer aquela, né? Eu não quero fazer um curso de autoestima, eu quero esse cibernético quântico. E a gente gosta dessas coisas, né? A gente não gosta do simples, a gente gosta das coisas mais enfeitadas. A gente precisa parar e começar a entender que nem sempre a capa vai levar o melhor conteúdo. Então, para um segundinho, começa a analisar que as coisas simples da tua vida é que tem mais valor. Tem um valor profundo, né? A simplicidade é tudo. E o Ho'oponopono é o simples. É algo que vai mudar a sua vida. Então, vem conosco. Aguardamos você lá no WhatsApp. E claro, dia 25 de maio tem várias turmas de cursos começando. Tem curso de Ho'oponopono, limpeza das energias ancestrais, cura da criança interior, um curso fantástico, gratidão atrai e muitos outros. Vem fazer parte da nossa família Ho'oponopono. Eu aguardo por você. Forte abraço, até o próximo vídeo e claro, aloha!